Inicialmente eu pensei em fazer esse vídeo com estilo iceberg, mas acho mais fácil só ir listando tudo e qualquer coisa que eu puder pensar. Coisas conhecidas, coisas pouco conhecidas, teorias, observações, enfim, o que der na telha. Gideon. Gideon é um duelista que pode ser visto perto da porta do seu quarto. O interessante sobre ele é que ele usa um deck chamado Básico Essencial, que é idêntico ao seu deck inicial. Primeira semana de aula. Participando das aulas, na primeira semana, você recebe algumas cartas que parte delas são até que bastante úteis. Volte a seu quarto. Existe um limite de tempo que você pode andar pela academia. Se ficar muito tarde e você tentar andar pelo mapa, aparece uma mensagem dizendo que você está muito cansado e é melhor descansar. Esse horário, tarde da noite, é como se a atmosfera ambiental do jogo fosse removida. Parte das portas estão trancadas, sem ninguém à vista, e a música é removida. Se não me engano, a única coisa que dá para escutar é sons de criaturas da floresta. O dormitório abandonado. O dormitório abandonado é um dos locais que você consegue acessar. É aquele típico lugar vazio, destruído, sujo, escuro e rodeado de histórias sinistras. Se lembro bem, eles têm alguns personagens que comentam sobre esse lugar. Falas do tipo que teve um incêndio, aparições estranhas e desaparecimento de pessoas. Conhecendo o universo de Yu-Gi-Oh!, que realmente tem espíritos e questões sombrias, é possível que as histórias sejam verdade. Jinzo. Jinzo é uma das aparições, acredito que, secretas do jogo. Ele pode ser encontrado no bosque num dia específico a partir de certo horário. A passagem secreta. No bosque, se você andar pela direita, encostado nas árvores, vai perceber que tem espaço para movimentação. Esse caminho te leva até o outro lado da cachoeira. Blair. Blair é uma menina que se disfarça de menino que vive no dormitório vermelho. Para que ela mostre a verdadeira identidade, você precisa reunir alguns itens que são entregues por personagens principais específicos a partir do certão de corações e entregar a ela. Feito isso, ele, entre aspas, vai fugir e poderá ser encontrado novamente no dormitório vermelho em horário de aula, sem um disfarce. Chegando atrasado. Se por algum motivo você quer participar de uma aula, mas perdeu o horário, você pode olhar com um dos professores que ficou na entrada que, caso você vença, receberá acesso à aula. O melhor duelista estudante. Na história, o Zen é considerado o melhor duelista da academia de duelo. Só que um fato interessante é que existem duelistas comuns com decks muito bons que na prática talvez sejam até melhores do que o Zen. E a limitada. Essa teoria diz que decks que vemos personagens usando são potencialmente melhores, já que a inteligência artificial não é capaz de montar barra enxergar jogadas complexas e faz tudo de forma muito básica e scriptada. Konami. Apesar de ser possível personalizar o nome do protagonista, existe a possibilidade do nome dele ser Konami, já que na versão de PS2 é o nome padrão que surge quando você inicia pela primeira vez o jogo. E ele faz aparições no Duel Links, lá ele é conhecido apenas como o Andarilho. É um personagem bastante misterioso. Os três finais ruins. Acredito que existe três finais ruins no jogo, mas é como se o jogo não tivesse intenção de aprofundar eles, talvez para suavizar a situação. O primeiro acontece na primeira parte. Se você não conseguir um parceiro por torneio antes do tempo acabar, o jogo deve falar algo do tipo: parece que você não conseguiu um parceiro, sua única alternativa agora é iniciar o jogo. Se pensarmos o que acontece depois disso, bom, todos estão lá participando do torneio e você está sozinho, só assistindo. O segundo acontece na segunda parte, se você perder nas finais do torneio. Bom, perder faz parte, então me parece um final ok, embora você necessariamente precise vencer para a história avançar. E o último, e ao meu ver o mais sinistro, pode acontecer na terceira parte, mais especificamente nas lutas contra duelistas das sombras. Se não me engano, esses duelos são jogos das sombras, ou seja, perder aqui é perder sua alma. Tanto que se acontecer de você perder, o jogo só te dá duas opções: tentar de novo ou voltar ao menu. Imagino que se o jogo continuasse, apareceria uma cena como você perdeu sua alma e agora é só uma marionete sem brilho nos olhos, ou qualquer vontade própria. O que você acha desses finais? O diretor é duelista. Até onde sei, não é possível enfrentar ele nesse jogo, mas ele é um duelista que usa Dex Cyber, como já foi mostrado no anime. Três tornados gigantes.
Esse tópico é só para comentar que nessa época era permitido ter 3 cópias do Tornado Gigante no deck. Essa carta, apesar de muito boa, era considerada uma qualquer, não tinha qualquer restrição. Carta proibida. Depois de zerar com todos os personagens da primeira lista, você ganha o direito de usar uma carta proibida no deck. É legal para montar algum deck mirabolante que vier à mente. Mimikry. Mimikry é um professor especial que surge depois de você ter zerado com todos os personagens da primeira lista. Ele é um personagem capaz de copiar qualquer deck que você tenha feito. É uma mecânica interessante se você quiser ver algum deck criado por você sendo usado pela IA. Projeção. Isso fala a respeito de como o jogo parece ter a intenção de fazer você se projetar no personagem e fazer a aventura como se fosse ele. Alguns detalhes que supostamente comprovam isso é o fato do rosto dele ser mostrado apenas de forma vaga, já que tem um boné, as falas dele não serem mostradas, ou seja, você imagina o que ele teria dito, e a possibilidade de personalizar o nome, podendo colocar até o seu. Amigo da vizinhança. Depois que você zera o jogo pela primeira vez, você ganha a capacidade de convidar qualquer pessoa para o torneio. Algumas aceitam direto, outras exigem que você vença no duelo. Tem aquelas com pedidos específicos e até mesmo algumas que fazem minigames. Outras academias. Isso não é muito aprofundado, mas o jogo mostra que a academia de duelos é uma entre muitas. Vemos um pouco de uma outra que o Chad estudou após ter sido expulso. A Academia do Norte, se não me engano. Ovo de Ouro. Ovo de Ouro é um presente que preenche um coração inteiro instantaneamente. Faraó. Faraó é um gatinho que, se estiver com você, sempre garante que uma conversa com alguém seja boa. Laboratório. Nesse local você consegue transformar várias cartas numa única aleatória e pegar cartas emprestadas se você tiver o código delas, que nada mais é que o código da carta física. Troca de dormitório. Existe a história de que é possível trocar de dormitório, se levar ao dormitório amarelo ou coisa do tipo. Pesquisando em português, encontrei um blog com um guia de como fazer, em inglês, um fórum com mais de uma pessoa dizendo que você permanece no vermelho até o fim do jogo. Dito isso, pela escassez de informação, falta de evidências e maior número de afirmações, eu imagino que seja só um daqueles mitos que anima a comunidade. Nova. Nova é um duelista do dormitório azul que muita gente usa como fonte de farm. Ele rende muitos DPs e é bem fácil de vencer, já que o deck dele parece ser baseado numa única jogada que deve ter 1% de chance de acontecer. Bugs. Existem falhas no funcionamento da inteligência artificial em duelos, no funcionamento de cartas, e uma falha na máquina de códigos que fica no laboratório que runners usam em speedrun. Pode ter mais falhas, mas essas são as que conheço já vi. Cyrus e Zane. Esse tópico fala de como nesse momento, apesar de serem irmãos, Cyrus e Zane são bem diferentes, como se fossem extremos opostos. Enquanto um é considerado o melhor da academia de duelos, o outro vai mal tanto em duelos quanto notas. Dormitório das garotas. Tem um caminho um pouco difícil de perceber no dormitório das garotas que dá acesso a uma área. Esse caminho fica acessível em alguns momentos, já que pode ser que tenha um professor interrompendo a passagem. Aulas. Você pode participar de aulas. As aulas geralmente têm uma história divertidas e você pode ir pescando algumas coisas que são perguntadas em provas. De modo geral, não tem punição por perder aulas. Normal, prova, evento, é tudo opcional. Aprendendo as regras. De começo, não é possível duelar com as moças que trabalham na loja da escola. Se você tenta, elas dizem algo do tipo: claro, seria ótimo, mas antes precisa aprender as regras. Para desbloquear o duelo, de forma bem resumida, você precisa zerar o jogo com 5 personagens da primeira lista. Na festa de fantasia, escolher a nova opção que surge iniciando ela depois de ter zerado pelo menos uma vez. E convidar para o duelo fora do horário de trabalho, que é quando anoitece no jogo. Tudo cumprido, o esperado é que já esteja habilitado a duelar as duas. Duelistas secretos. Depois de avançar um tanto no jogo, é possível encontrar uns personagens secretos com visual bem excêntrico que até onde vi são conhecidos como cosplayers. Tem uma história que acontece envolvendo eles e é isso. A gentileza de Jaden. No domingo acontece os duelos em dupla. Geralmente você é convidado pelo personagem que você tem mais afinidade no momento. Caso você tenha zero afinidade com todos, quem aparece é sempre o Jaden. Herói inesperado. Na academia de duelos tem 3 uniformes: vermelho, amarelo e azul. Sendo vermelho, entre aspas, os piores alunos, e azul, entre aspas, os melhores. Ou seja, na teoria, os azuis são os mais preparados para lidar com adversidades, mas na prática o que acontece é diferente. Se pensarmos no jogo, o protagonista é um aluno que acabou de chegar que veste traje vermelho e que no fim das contas foi quem resolveu a situação final. Se pensarmos no mangá/anime, em que o Jaden é um protagonista, bom, o Jaden falta, dorme nas aulas e deve ter notas ruins, talvez na média,
mas quando aparece um ser maligno tentando dominar o mundo, é ele quem resolve. É algo interessante para se pensar. Cilindro mágico. É só para lembrar que provavelmente você passou alguns minutos montando um monstro devastador e no momento do ataque o oponente tirou um cilindro mágico que não só parou seu combo como fez você perder. Diversidade de decks. Esse é sobre o fato de ter uma boa variedade de decks funcionais e divertidos, o que faz você ter liberdade para exercitar sua criatividade na criação dos seus próprios decks. O grupo dos elementais. Em um certo ponto, você consegue encontrar um grupo de duelistas. Cada um usa um deck com um elemento. É legal jogar com eles para testar suas habilidades. Sobrenatural real. No universo de Yu-Gi-Oh! Acontece muita coisa sobrenatural. Tem espíritos de duelo, jogos em que você pode perder sua alma se perder, pessoas com poderes sobrenaturais como prever o futuro, artefatos que dão capacidades especiais como elementes e etc. Aqui vemos par disso, tem duelos diferentes, citações de espíritos de duelo e até mesmo uma aparição física que é a Maga Negra. A respeito da Maga Negra, a partir de certo ponto, você consegue encontrar ela no bosque à noite, e passando por uma passagem secreta, você consegue conversar com ela. Lehman Banner. Lehman Banner é o professor encarregado de cuidar do dormitório vermelho. Normalmente ele recusa participar de duelos, mas se o farol estiver com você, ele aceita. Mais à frente, vemos coisas obscuras a respeito dele. Tratamento diferente. Em duelos, os oponentes tratam de forma diferente o protagonista. Eles podem ser vistos observando as falas um duelo 1 contra 1, por exemplo. Contra o protagonista tem falas específicas, enquanto que contra o duelista são falas genéricas. Troca de deck. No decorrer da história, os personagens principais trocam de deck cerca de 3 vezes. Tem o primeiro, um segundo que surge na metade do jogo e o terceiro que é usado já no torneio. Pacote do Destino. O pacote do Destino é uma das comidas que você consegue na loja. Entregar essa comida é fazer uma aposta, já que ela pode ser desde a comida que a pessoa odeia até um ovo de ouro. Acredite no seu deck. O professor Crowler fala disso, que você precisa ter fé nas suas cartas e nunca desistir. Obviamente que seja uma metáfora sobre a vida. As cartas seriam as possibilidades que você tem. Isso significa que você precisa ter fé em si e acreditar no que você tem em mãos para passar pelas adversidades que podem surgir. Porque, por mais difícil seja um duelo, enquanto você tiver um ponto de vida, você ainda está na partida. E o duelo nunca acaba até a última carta ser jogada. Sempre existe a possibilidade de sacar aquela carta que muda completamente o jogo e traz a vitória. Então, tenha fé no seu deck, nunca desista. É isso. Se quiser me ajudar, tem links na descrição. Se tiver a intenção de agir, se possível, me marca. Vou querer ver. Tem mais coisa vindo aí? Até mais.